Aleluia, nós somos livres pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E você, com toda liberdade e autoridade, na presença de Deus, pode dizer: livre estou pelo sangue de Jesus. Livre estou. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. É muito bom estarmos na presença de Deus e podendo exaltar Deus e também abrir as Escrituras para meditar na Sagrada Escritura e observar a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 67 e no versículo 1. Salmo 67, versículo 1. Aleluia. Se você quer que Deus fale contigo, é só abrir o seu coração, tá? Deus quer falar comigo e com você. Deus quer falar com o seu povo. Vamos dar liberdade ao Todo-Poderoso. Aleluia. Salmo 67, versículo 1. Salmo 67, versículo 1. Diz assim a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus: seja o Senhor gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Seja o Senhor gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Obrigado, Senhor dos Exércitos. Nós podemos, na liberdade que o Senhor nos concede pelo teu Espírito de vida, te exaltar, chegando à tua presença pelo sangue de Jesus. Muito obrigado. E aqui nesse santuário, nesse dia que fez Deus, a tua palavra foi lida, e nós precisamos da revelação de Deus, nós precisamos da direção de Deus. Fala conosco, fala com os teus servos, Senhor. Venha, traz a tua vontade às nossas vidas, e que sejamos zelosos, que sejamos cuidadosos, guardando a tua palavra, executando a tua palavra, porque essa é a boa vontade de Deus para as nossas vidas. Então, ministra a vida aqui, faça aquilo que Ele apraz, e que saiamos daqui cheios de teu poder, de maneira esperançosa, na expectativa de um ano vindouro cheio da tua paz, da tua bênção, da comunhão total com Deus, e vivendo assim no centro da tua vontade. Somos dependentes do Senhor, e por isso estamos aqui nesse dia te agradecendo, estamos aqui nesse dia orando e pedindo a tua bênção, Senhor, pelo tempo vindouro, que venha a bênção de Deus segundo a tua vontade. Nos abrimos a ti em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Pode tomar o seu lugar, por favor. Louvado seja Deus, amada igreja do Senhor. O nosso tema dessa noite, nesse último dia, não apenas do mês de dezembro, mas último dia do ano, nosso tema é a graciosidade de Deus. Eu disse o quê? A graciosidade de Deus. Sempre tiramos um tema a fim de buscarmos a Deus no decorrer dos dias vindouros, do ano novo que Deus nos faz entrar. E aí, pela graça de Deus, tiramos o tema 2022, graciosidade. E que você entenda o plano de Deus, que você entenda essa busca, que você possa entender e buscar, que a sua fé seja estimulada, e que você possa experimentar o poder de Deus, o poder da graça de Deus. O que é graciosidade? Graciosidade fala da qualidade de gracioso. É o mesmo que gratuidade. E quando falamos de gratuidade, a gente lembra da graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus. Sem que merecêssemos alguma coisa, sem que merecêssemos a salvação,
sem que merecêssemos a comunhão com Deus, pela sua graça, Deus nos alcançou. E olha, o que vem de Deus, toda dádiva que vem do Pai, olha, já foi pago, é por isso que é de graça. Todo o presente de Deus, todas as bênçãos de Deus já foram pagas por Cristo Jesus, nosso Senhor, ali na cruz do Calvário. E Deus não cobra nada do seu povo, não cobra nada de mim e nem nada de você. Por exemplo, Deus cobrou alguma coisa dos seus pais ou de você, a fim de que você viesse ao mundo? De maneira nenhuma. Quem é pai, quem é mãe aqui, pergunto eu, Deus cobrou alguma coisa de você pelo filho que você teve? De maneira alguma. De maneira alguma. Tudo isso é favor de Deus, é a graça de Deus. Os homens muitas vezes cobram, eles cobram pelo parto, eles cobram pelos primeiros cuidados e pelos últimos cuidados da vida de uma pessoa, mas Deus não cobra nada. Deus não cobra nem no início e nem no fim, pelo contrário, Ele mesmo, o Criador, pagou um alto preço pelas nossas vidas quando deu Jesus a morrer por nós, quando deu Jesus a sofrer o nosso sofrimento, a tomar a nossa dor, a tomar o nosso castigo. O mesmo Deus tomou a frente de tudo e disse: esse sacrifício, essa obra expiatória é minha. Então Ele nos socorreu, a sua graça nos alcançou. Agora, pela graça de Deus, Deus opera coisas extraordinárias. Pela graça de Deus, Deus, o Todo-Poderoso, fala conosco pela sua graça. Nós que ouvimos a voz de Deus, nós que entendemos a palavra de Deus, nós que temos discernimento espiritual, alcançamos isso e temos isso pela graça de Deus. Então entenda, por favor, Deus, pela sua graça, fala conosco. É por isso que Ele falou com Moisés no Monte Sinai. Moisés foi um homem que achou graça aos olhos de Deus. A Bíblia diz isso no Êxodo capítulo 34, versículo 9. E Moisés, homem a quem Deus achou graça, pôde ouvir a voz de Deus, pôde ter a sua experiência com Deus na sarça ardente, quando pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. Ali Deus falou com Moisés, Deus se revelou a Moisés, Deus mostrou a sua vontade a Moisés. E eu quero dizer para você que nesse tempo da graciosidade de Deus, Deus quer falar com você, mas é preciso você desejar, como o salmista desejou nesse Salmo 67, dizendo o seguinte: seja o Senhor gracioso. Olha o que ele está desejando. Olha, Senhor, que o Senhor possa ser gracioso, que o Senhor possa fazer com que a tua graça seja sobre mim. Seja Deus gracioso. Ele anelou, ele desejou isso. Seja o Senhor gracioso para conosco e nos abençoe. Está vendo aí? Ele está desejando. É o que nós vamos fazer também nesse tempo vindouro. Se vier de fato cada dia do ano 2022, nós vamos desejar também ao ponto de clamar
e dizer como o salmista: seja o Senhor gracioso para conosco e nos abençoe. Amados, vale a pena desejar, vale a pena ter sede e ter fome, ter grande desejo pela graça de Deus, porque a graça de Deus produz resultados, e nós estamos falando aqui que o primeiro resultado dessa graça de Deus, o Deus gracioso, o primeiro resultado é a comunhão com Deus, é ter liberdade na presença de Deus ao ponto de ouvir a sua voz, porque Ele é o Deus de todo poder, que fala com o seu povo, e assim como falou com Moisés, que tinham subido ao monte Sinai, Ele quer falar com você. Tem muitos cristãos que não ouvem a voz de Deus. A Bíblia para muitos é um mero livro. A pregação para muitos é uma mera pregação. A pessoa vai deitar, vai dormir, acorda, passa o tempo todo num culto, ouve uma canção, mas não percebe Deus falar, não escuta mais a voz de Deus. Interessante que certa feita na vida e na história do povo de Deus, o povo não estava mais ouvindo Deus falar. Lá no primeiro livro de Samuel, a Bíblia diz que as visões eram raras e Deus dificilmente falava, porque o povo estava o quê? Envolvido com pecado, começando da casa do sacerdote Eli, seus filhos Ofine e Finéias se prostituindo, comendo do que era sagrado, comendo do que não lhes era lícito. Aí Deus fez o quê? Deus afastou. Deus não mais falava com o sacerdote ali, Deus não falava mais com seus filhos. E o povo tinha até vontade de ouvir a voz de Deus, mas Deus não falava, Deus se calou. Deus se calou porque Deus se cala onde há pecado. Mas onde há comunhão com Deus, onde há vida com Deus, tem resposta de Deus, tem direção de Deus, porque Deus fala. É triste a pessoa ficar sem ouvir a voz de Deus. Hoje eu estava dizendo para um obreiro de uma determinada igreja que jamais quero eu viver um cristianismo sem direção de Deus. Eu dizia para ele: olha, irmão, a coisa mais triste é dizer sou crente e não ouvir a voz de Deus, não ser direcionado por Deus. A coisa mais triste que existe é a gente viver de maneira religiosa sem ouvir Deus falar. E eu dizia mais para ele: eu procuro ouvir a voz de Deus, eu busco ouvir a voz de Deus me direcionando. E dizer para ele ainda: está findando esse ano e eu quero descobrir o que Deus tem para mim no ano vindouro, eu quero ouvir Deus falar comigo. Que é triste, irmão, é triste. Eu lembro também da história do rei Saul. O rei Saul tinha resposta de Deus, ele buscava a Deus e Deus falava com ele, e dava direção para o rei Saul, e Saul vencia as batalhas. Mas o dia que ele deixou de ouvir a voz de Deus, o dia que ele perdeu a direção, desobedecendo a Deus e rebelando contra o Senhor Deus, Deus não falou mais com Saul, e a sede dele foi tanta de ouvir a voz de Deus, e Deus não falava, que acabou consultando uma feiticeira. E ali o diabo foi falar com ele, dizendo que era Deus, dizendo que era o profeta Samuel, que já tinha até falecido. Ele teve sede, ele anelou, mas Deus não falava mais com ele por causa do pecado, da desobediência dele. Então, se você, nesse tempo vindouro, quer que a graça de Deus seja sobre você, quer ouvir a voz do Todo-Poderoso, quer que Deus fale contigo, tenha vida com Deus. Moisés se separou, Moisés foi para o Monte Sinai, mas ele não estava brincando de ser crente.
Ficou ali 40 dias e 40 noites. Diz a Bíblia que ele não comeu e nem bebeu água. Ele não estava brincando, não. Ele estava buscando a face do Todo-Poderoso. E teve a resposta de Deus, e Deus falou com ele naquele lugar. Deus, pela sua graça, além de falar conosco, nos dá a sua palavra. Foi isso que Moisés recebeu ali no Monte Sinai também. Ele que tinha a graça de Deus sobre a vida dele, pôde receber a palavra, receber direção. Deus deu a lei para Moisés ali. E Deus sempre dá a sua palavra ao seu povo. Isso é bom demais. Quando chega a palavra a mim, a você, quando chega a palavra rema, a palavra-chave, nossas vezes, a palavra que resolve a situação, a palavra que resolve o problema, isso é muito bom mesmo. E Deus quer fazer com que esta palavra, que vem para resolver as situações adversas da sua vida, chegar até você, mas você precisa se colocar como salmista, no Salmo 67, versículo 1, dizendo ao Senhor Deus: seja o Senhor gracioso para conosco. Eu estou desejando essa graça, eu estou desejando essa gratuidade de Deus na minha vida, e eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero esta palavra que só o Senhor dá. Eu quero essa direção. Existe uma canção que diz: basta uma palavra tua e os montes se removerão. É aquilo que o centurião desejou. Ele tinha um criado, ele tinha um servo muito doente na sua casa, e recorreu a Cristo, dizendo para Jesus: Senhor, eu tenho um servo lá na minha casa, está muito doente, quase à morte. Jesus disse: eu irei curá-lo. Ele disse: não, basta uma palavra tua e o meu criado vai ficar são. E Jesus ficou admirado da fé daquele oficial do rei, dizendo: nem mesmo em Israel vi tanta fé. Vai e seja conforme as tuas palavras, conforme a tua fé. E ele foi. E do caminho eu estava vendo alguém dizer, um dos seus servos: olha, não incomode o mestre não, porque o rapaz está são. Que horas foi que ele sarou? Foi X horas. E ele entendeu que foi justamente no tempo, na hora que Jesus liberou a palavra, dizendo: vai e seja conforme a tua fé. Então, amados, que esta palavra de poder que vem de Deus seja sobre a sua vida, de maneira que essa situação que você está vivendo seja resolvida. Mas para que essa palavra possa vir, é necessário vida com Deus. É necessário estar no monte, como Moisés esteve no monte. Monte fala de lugar alto, e lugar alto fala da grandeza de Deus. Esteja no lugar alto. Deus quer você no lugar alto. Quem reside no lugar alto, vive tranquilo. Você viu aí o que a nossa região sofreu? Nossa região sofreu com as enchentes,